A polícia de Seattle estava vasculhando o interior sem sinal do suspeito. Um policial abre a porta da garagem e encontra a última coisa que esperava. Conheça Chris Sebald. Um homem de 40 anos com um gosto adquirido por gasolina, uma vizinha. Ela também chamou a polícia depois de perceber Chris caminhando entre casas com uma escada e uma lata vermelha de gasolina. Não está claro se ele alvejou o adolescente em #39, em casa, em shows, ou aleatoriamente. Encarcerado na cadeia do condado de Kent. E menos de 2 onças de gasolina podem causar qualquer quantidade. Exceder 12 onças é totalmente fatal. A manobra do poço ou técnica de imobilização. A precisão é uma das muitas ferramentas que a polícia usa para pegar suspeitos em fuga. Consiste em bater na traseira e na esquerda ou lado do veículo fazendo-o girar. A técnica é muito eficaz, mas pode ser extremamente perigoso. Em 15 de fevereiro de 2020, policiais estaduais do Arkansas perseguindo um Jeep Compass roubado. O suspeito, Brandon Clark, havia roubado lá, em Little Rock. A polícia viu que ele estava indo para o leste através de estradas molhadas e com lama 39.9. Memphis, que provavelmente estava fugindo pela fronteira. O objetivo fazendo uma manobra arriscada de pit em alta velocidade. Isso e #39, o que... Clark foi preso e acusado de furto qualificado e fuga grave. O que seria... Embora fosse um infrator recente com 5 crimes anteriores, ele estava apenas condenado a 2 anos de liberdade condicional e uma multa de $1.000. As manobras variam entre os departamentos. Por exemplo, o condado de Los Angeles. O gabinete do xerife não permite que o poço seja mais de 35 milhas por hora. Os departamentos limitam a 40 milhas por hora por segurança. Não é claro. Esse policial violou os procedimentos do condado, mas duvidamos de seu departamento. Permita manobras de pit a 160 milhas por hora, e este vídeo é claro. Exemplo do porquê. Em 5 de março de 2021, a polícia de Carroll Low parou um carro vermelho após ver um homem procurado no banco do passageiro. Illinois estava procurando por ele por uma longa lista de crimes na polícia de oficial prendeu Dennis e roubou 39 veículos por volta das 13 e você tem que entregar. Para ele foi muito gentil com esse homem procurado. Sem intenção de sair do carro. Ele e o #39 estão apenas a encontrar uma maneira de sair dessa situação. Eventualmente leva o oficial McHardy em uma busca inútil. Felizmente, o oficial ainda estava vivo. Ele sofreu uma fratura nas costas por 3 meses. Ele implorou ao seu parceiro para ir Dennis, mas eles estavam mais preocupados com McHardy e #39. Enquanto isso, Dennis bateu seu carro e roubou o outro de uma garagem. Illinois, onde ele foi finalmente encontrado e preso. Ele se declarou culpado e foi condenado a 5 anos de prisão. O promotor concordou porque o oficial McHardy estava
tecnicamente errado. Subiu no capô Dennis para detê-lo. Ele não deveria ter desnecessário pelo qual ele... Hoje, a polícia de Carroll usa este vídeo como uma ferramenta de aprendizagem. É um exemplo do que não fazer durante uma parada de trânsito. Polícia Verde. Receber relatos de um homem que estava roubando o oficial e hash 39 e cardinal quando os policiais chegaram ao xerife do condado de Summit e ao escritório do hash em movimento e pisar fundo no acelerador. O que seguiu-se uma das perseguições policiais mais estranhas. Você e hash 39. Carne nunca vista antes ao volante deste motorhome descontrolado. É. Esta não foi a primeira vez que a polícia o encontrou. Tinha pena de prisão após bater em uma casa em Akron com uma equipe de 5. Construção roubada. Eu realmente, Randy gostava de sair da estrada através de pessoas no hash 39 e quintais. Felizmente, Randy está de volta. A estrada que leva a polícia para dentro deste bairro. Akron. Eles estavam prestes a descobrir que fazer um pit stop e um motorhome é muito mais fácil falar do que fazer. Randy foi preso depois do... Unidade o pegou. Ele finalmente se declarou culpado de roubo e disse que era neste ganhando entre 8 e 10 anos. Ninguém deveria ter fugido da polícia. Mas se você fizer mais isso, rápido que o motorhome, por favor. Policiais da Flórida lidam com muitas pessoas loucas. Mas às vezes os humanos são o menor dos seus. Autoridades em Tampa. Eles aprenderam essa lição do lado de fora do Raymond James Stadium, jogando pelo Tampa Bay Buccaneers. Quando a polícia chegou, eles descobriram que esse amador era, na verdade, um jacaré de 9 pés. E o plano era colocar uma porta em volta do jacaré e hash 39 boca enorme após tentativas. Oficial conseguiu colocá-lo em volta do maxilar superior deste réptil. Agora veio a pergunta difícil: quem iria pular nele? A polícia poderia ficar tranquila agora que os suspeitos estavam cansados e sob controle. Um deles colocou fita adesiva na boca, enquanto outros oficiais o seguravam. O corpo imobilizado. O controle de animais elogiou esses oficiais por sua bravura. Caçador local de jacarés temia ser colocado para fora de trabalho. Eu seria Connecticut, dia apertado. É uma cidade grande em condado. Fica a oeste de Hartford e aproximadamente 77 milhas de Nova York. Por muito tempo foi o centro do fabricante de artigos de latão. Os Estados Unidos. E daí o apelido de cidade do sutiã. Uma grande descaramento quando tentou escapar de um policial. Oficial que havia bloqueado seu martelo em um beco. Mas isso e hash 39T pará-la. O suspeito tinha 25 anos.
velho filho de Hannon Casper, que era procurado em conexão com série de roubos de carros pela cidade. A polícia a encontrou sentada em seu Hummer branco, e porque eles só queriam. Faça algumas perguntas a ela. Ela acabou colidindo com para vários oficiais. Ponto. Isso terminou quando Hannon bateu em um poste de telefone e foi levado para o hospital. Ponto. A polícia conectou ela e um cúmplice com mais de 40 roubos de carros entre WorldCat e Corpo d'Água. Ponto. Foi acusado de uma longa lista de crimes, incluindo 7 acusações de agressão e posse de drogas. Ponto. A maioria das altas velocidades. Perseguições policiais envolvem um suspeito e várias patrulhas. Carros. Ponto. Em 29 de maio de 2019, 2 jovens de decidiu mudar as coisas. Ponto. John Gonzalez, 17º, e Dan Hernandez, 20º, eram ladrões de carros experientes. Ponto. Estava roubando carros em Greenfield, uma pequena cidade perto de Milwaukee. A polícia de Greenfield conhecia seus truques, mas não e #39T. Sei quem eles 39 quando um policial fora de serviço avistou um Audi Soft e um Lincoln M saindo de uma caixa. Propriedade pouco depois da meia-noite. Ele ligou para denunciá-lo e a perseguição começou. A polícia, finalmente. Alcançou Dan com fita adesiva, parando o carro de polícia. Os policiais pensaram que o tinham capturado, mas esses tinham outras ideias. A polícia acelerou para alcançá-los. Dan e John, que estavam correndo em sua direção, direção oposta. Se o oficial eles poderia fazer uma parada com seu carro. A polícia pegou Hernandez logo depois, fugiu a pé. Enquanto isso, Gonzalez, ele tentou tudo o que for possível para escapar, colocando muita distância entre ele e a polícia, eventualmente fugindo e abandonando o carro roubado. Ele estava preso cerca de 2 semanas depois. Para a polícia, o dono do Lincoln deixou portas destrancadas e as chaves do assento. Não está claro como eles roubaram o Audi. Quando sobre sua onda de crimes, Hernandez disse que eles gosta de roubar carros, dirigi-los por aí, alguns dias e depois os abandonam. Qualquer coisa que encontrassem lá dentro, como armas, carteiras e trocados. Então pegue a história dele, uma oportunidade de aprendizado. Nunca no deixe suas portas destrancadas. O policial estadual do Arkansas, Alan Akain, estava patrulhando, indo para o sul, na I-49, quando viu um pequeno preto carro em alta velocidade na rodovia. Registrou que o motorista estava andando por aí, 200 km por hora em 110 km por hora, zona. Akin teve que recuperar velocidades de mais de 240 km por hora, apenas para recuperar o atraso. Enquanto isso, o motorista não pare imediatamente quando a polícia se aproximar. Atrás. Eu estava fazendo malabarismos mentais. Eu ia fugir. Dizendo sim. Talvez ele tenha parado inicialmente, mas ele não quis. E #39 é de ficar. Dirija na Michael Nightingale 32 ND.
Um criminoso habitual com antecedentes criminais, datando de 2013. Em 2020, Michael estava um fugitivo, alguém que não estava aparecendo, agente de liberdade condicional. Muitos ferries atravessam o Mar Báltico todos os dias, mas em 2019, os passageiros de um ferry tiveram má sorte e a viagem coincidiu com o início de uma tempestade. O navio chegou em segurança à costa, mas a viagem não foi nada tranquila. O jantar no restaurante de uma balsa viajando da Irlanda para a França deve ser o começo de uma viagem interessante para todos os passageiros, mas a natureza tinha outros planos. Enquanto o barco lutava para dominar as ondas grandes, as pessoas mal conseguiam ficar sentadas. No final, o capitão conseguiu passar no teste. Mas os passageiros ficaram sem cordas para aproveitar a viagem. Agora, entendemos por que surfistas do mundo inteiro vêm aqui com tanta frequência. The Portuguese town of Nazaré Taitil. Last December, a German surfer. Ele pegou uma onda de quase 29 metros de altura, quebrando seu próprio recorde mundial. Muitos turistas vêm à Islândia para ver com seus próprios olhos o quão maravilhoso é. Pedaços de geleiras desabam na água, mas muitas vezes esquecem que morrem. A queda de um bloco de gelo na água causa ondas gigantes. É o que acontece quando um navio fica sem combustível no pior momento possível. Outro navio teve que rebocá-lo através das ondas violentas do Oceano Índico. Felizmente, o profissionalismo de ambas as tripulações foi suficiente para levar os dois navios a um porto seguro. Essas imagens chocantes da Indonésia mostram como uma onda poderosa pode se levantar e ser facilmente engolida por um barco. Se preocupem, não havia ninguém a bordo. O oceano que cerca o Havaí pode ser muito traiçoeiro e enganoso. Aqui, por exemplo, você pode ver o quão rápido ele perdeu a calma e atingiu os turistas com uma onda enorme.
2020, a natureza se comportou de uma maneira realmente estranha. Neste vídeo gravado na Índia, podemos ver uma de suas birras. Após algumas chuvas torrenciais, o nível das águas dos rios subiu consideravelmente, causando grandes ondas. Este complexo hoteleiro costeiro deixou de ser um destino de férias ideal quando uma onda poderosa atingiu a costa. Felizmente não houve vítimas ou danos graves, exceto as férias arruinadas dos turistas que tiveram que ver a tempestade em seus quartos. Esta pequena cidade às margens do Mar Tirreno viveu uma situação muito difícil e a tempestade em seus quartos. Acompanhado de grandes ondas de vários metros de altura que simplesmente varreram a área costeira. Bem-vindo à temporada de marés no Oregon. Essas ondas frias surgem graças às antigas condições climáticas e aos micro-organismos que colaboram para formar essa espuma densa. A propósito, as ondas nem sempre são causadas pela natureza. Aqui, por exemplo, podemos ver um vídeo gravado por um morador da Flórida que veio assistir ao lançamento de um navio. Como você pode ver, em apenas alguns segundos, o espetáculo se transformou em um show totalmente envolvente. Algo semelhante aconteceu na Carolina do Norte. Isso parece ser uma ocorrência comum ao lançar um barco em um local apertado. Graças a Deus, dessa vez as pessoas não estavam tão perto da praia e não se molharam. Em Paris há uma maravilha da natureza conhecida como Diabo e o Hache 39. Lágrimas. Lugar muito perigoso. É um penhasco rochoso que é esmagado pelas poderosas ondas do oceano. No momento do impacto, a água corre, levantando as lágrimas que tornaram este lugar famoso. Às vezes,
O que acontece quando um pedaço de gelo se quebra é muito mais impressionante do que o processo em si. Glacier Split. Se você quer ver ondas realmente grandes, você deveria visitar San Sebastian. No outono, as ondas podem atingir 7 metros de altura. A diligência desses pescadores lhe pregou uma peça, pois sua pesca era muito pesada para aquele clima. O peso extra permitiu que as ondas enormes atingissem o navio com mais facilidade e o enchessem de água. Esforço. Escuro. Uma salva de palmas para a tripulação que não desistiu e conquistou a natureza. Neste vídeo de 2017, você pode ver um surfista conquistando uma onda gigante na costa de Portugal. Como encher o seu corpo e o dos espectadores de adrenalina em questão. Segundos? Esse cara tem a resposta. Acho que quando você olha para uma paisagem tão bonita, você... Esqueci completamente do medo. Uma pessoa registrou esse fenômeno incrível após uma enchente no Novo México. Essas ondas podem surgir devido à ligação da água com um obstáculo, ou devido à topografia do fundo da água. Mas em qualquer caso, eles parecem bastante incomuns. Bem-vindo ao Mar do Norte, onde uma tempestade ou um vendaval de 12 pontos é algo comum, pelo menos no inverno. Esse cara mora nesse lugar há vários anos, então ele não se surpreende com a força do mar. Alguns anos atrás, os moradores de Marshfield tiveram que escapar da fúria do clima. Durante todo o fim de semana, a última vez que eles vivenciaram uma tempestade tão forte foi no século passado. As enormes ondas inundaram parte da cidade, danificaram casas e desabaram.
Ah, droga! Levou vários dias para as autoridades repararem as consequências. Um dia tranquilo em Laguna Beach se transformou abruptamente em uma situação caótica quando uma onda gigante atingiu diretamente uma casa perto da água. A onda destruiu janelas, inundou cômodos e não lembrou do poder que o oceano esconde. Trabalhar no mar só é adequado para pessoas que não podem viver longe da água e que têm o físico para suportar o impacto de uma grande onda a qualquer momento. A passagem de Drake é um dos lugares mais hostis do mundo, pois neste local, onde as águas dos oceanos Atlântico e Pacífico se encontram, as ondas nessa região podem chegar a 20 ou até 30 metros e as tempestades ocorrem até 200 dias por ano. Então, cruzar esta passagem é um verdadeiro desafio até mesmo para velejadores experientes. Inicialmente, esse tsunami em Brookings parecia inofensivo, mas logo mostrou seu poder. Embora as ondas não parecessem ameaçadoras, as fortes correntes balançavam os barcos e causavam sérios danos. Uma forte tempestade atingiu a Califórnia, gerando enormes ondas que causaram sérios danos. Em um pier, em Santa Cruz, Dai. E assim sua viagem de pesca terminou. Assim que as ondas se tornaram visíveis, o homem percebeu que não pegaria nada. Embora a situação pareça séria,
o navio e os Hash 39s. O capitão tem tudo sob controle para que as ondas e o Hash 39 possam tirá-lo do curso. Ponto. Não apenas por sua comida deliciosa, mas também por sua localização. Enquanto os clientes aproveitam o jantar, grandes ondas quebram contra as janelas ao lado das mesas. Tudo foi cuidadosamente projetado para que o vidro resista às marés mais fortes. Uma ótima oportunidade para jantar como um marinheiro, mas sem enjoar. Imagine que você é um marinheiro em um grande navio lutando para suportar ondas de 10 metros na passagem de Drake. Sim, não é um trabalho para os fracos. Um pequeno furacão permitiu que os turistas vissem as ondas de Cabo San Lucas muito mais perto do que pretendiam. Veja como este porta-aviões conquista profissionalmente as grandes ondas do oceano. Navegar pela passagem de Drake em um navio como este é uma aventura muito arriscada, especialmente se o vento atingir 130 km por hora como neste vídeo. Surpreendentemente, o capitão conseguiu manter o barco flutuando mesmo nessas condições. Parabéns!